Olá, crianças! Hoje nós vamos ter aula de ensino religioso. Aqui na nossa disciplina de ensino religioso, nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Bem, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, mas primeiro vamos compreender o que é uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Então, vamos lá. Uma parábola, ela é uma pequena história que ajuda a entender uma verdade complexa. Então, Jesus contou a parábola do filho pródigo para explicar o relacionamento de Deus com o pecador. Então, aí na parábola do filho pródigo, eu vou explicar, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Nós vamos observar os seguintes pontos. Vamos observar o perdão, vamos observar a obediência, vamos observar também o amor. Então, olha só. A parábola do filho pródigo, ela mostra, como Deus nos ama. Apesar dos nossos erros, apesar de nós errarmos, sempre, constantemente, o amor de Deus, ele é imenso. Deus, ele está sempre pronto a perdoar quem se arrepende. Então, olha só. E ele fica feliz quando seus filhos voltam para ele. Vou contar para vocês como é esta parábola. Vamos lá. A parábola do filho pródigo conta sobre um homem que tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu sua parte na herança e foi embora para curtir a vida. Ele queria aproveitar a vida. Ele disse: olha, pai, eu tô te pedindo, eu quero a minha parte na herança porque eu quero curtir a minha vida, eu quero seguir a minha vida. E assim, o jovem gastou tudo em prazeres e acabou na pobreza. Toda a riqueza, que cabia a ele na herança, do pai, ele gastou tudo, ele torrou tudo e ele ficou na pobreza. Depois, houve uma fome no lugar onde ele estava, e o único emprego que ele conseguiu para sobreviver foi criar porcos. E os porcos, eles eram considerados animais impuros pelos judeus, eles eram considerados animais imundos. Você vai conhecer, você vai achar a parábola do filho pródigo no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 14, 16, que ele fala sobre esse trecho que eu estou comentando com você. Bem, o jovem ficou com tanta fome, mas com tanta fome que até ficou com vontade de comer aquela comida que era servida para os porcos. Então, ele se lembrou da casa do pai dele, onde estavam os servos. Ele lembrou que até os servos, as pessoas que trabalhavam para o seu pai, comiam bem. O pai dele tratava bem os servos. E aí ele se arrependeu. Ele pensou: fiz besteira, não era para eu ter feito isso, era para eu ter permanecido na casa do meu pai, E aí ele decidiu voltar para casa, pedir perdão a seu pai e pedir um emprego como um servo, Ele queria voltar até como se fosse empregado, como se fosse um servo. Você vai achar também esta parte da parábola no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Bem, quando o pai viu seu filho chegando de longe, ele correu ao seu encontro e recebeu com muita alegria. O filho pediu perdão e tentou pedir um emprego, mas o pai o interrompeu, chamando os servos para trazer roupa nova para o seu filho e preparar uma festa. O pai não estava zangado não, porque o filho estava voltando, nem desiludido. Ele estava feliz porque seu filho havia voltado para casa em segurança. Quando o filho dele mais velho, chegou em casa, chegou do trabalho, chegou cansado, ele viu que tinha começado uma festa. Ele ouviu que seu irmão mais novo tinha retornado para casa. Em vez de ele ficar alegre, meu irmão voltou, vamos festejar, não. Ele ficou zangado, Ele ficou irado, ele ficou zangado.
né? O seu pai veio falar com ele e o filho explicou que ele sempre trabalhou e fez de tudo para agradar o pai. E seu pai de seu pai sem receber nada em troca. Ele sempre fez aquilo por amor, por dedicação, né? E aí, agora, ele se sentia injustiçado, porque seu pai tinha feito uma festa para o seu irmão, irresponsável, né? Que pegou e torrou todo o dinheiro em farra, em diversão, em curtição. E assim, o pai estava fazendo uma festa só porque ele tinha voltado para casa. Bem, o pai explicou para o filho mais velho que ele estava fazendo uma celebração que era importante. Sabe por quê? Porque antes o filho mais novo estava morto e agora estava voltando para casa com vida. O pai não estava celebrando o erro do filho, os erros que ele cometeu. Não, ele não estava celebrando os erros que o filho dele havia praticado, mas sim a mudança de vida, né? O reconhecimento, ele reconhecer que ele estava errado. Então, olha só, como essa parábola, ela é muito, muito, muito importante. Vamos lá. Bem, e aí, né, o pai chamou o filho mais velho também para participar da celebração, participar do festejo. Então, olha só, podemos observar na parábola a questão do perdão. O pai, ele perdoou o filho, né, pelos erros que ele tinha cometido, ele perdoou, né? Ele se alegrou em saber que o filho dele estava de volta. Bem, o filho dele, ele queria voltar para casa, nem que fosse como servo. Pai, eu estou aqui, eu estou arrependido, me deixa voltar, nem que seja como seu empregado, mas me deixa voltar. Porque no momento em que ele estava lá naquela situação, ele lembrou que até os empregados comiam bem, certo? Até os empregados comiam bem e ele estava ali, né, trabalhando para alimentar porcos. E naquela época, para os judeus, os porcos eram considerados animais imundos. E aí o pai o quê? O pai perdoou, né, o seu filho. Bem, como podemos observar, ele diz assim, olha, que ele não estava celebrando os erros do filho. Ele não estava festejando, muito bem, agora está tudo certo. Não, ele estava celebrando a mudança de vida, ou seja, o arrependimento. Também nós vimos a obediência. Assim como o filho mais velho, né? O filho mais velho, ele era o quê? Ele era obediente. Ele era aquele filho que se preocupava com o pai, aquele filho que estava ali lado a lado com o pai. E aí? Ali nós podemos ver a questão da obediência, né? Do amor do filho com o pai. Só que o filho mais velho, ele se sentiu injustiçado. Se sentiu injustiçado porque o filho mais novo pegou a herança e torrou todo o dinheiro porque ele queria se divertir. E o filho mais velho permaneceu lado a lado com o seu pai, trabalhando dia a dia, ajudando, né? E quando o filho mais novo retorna, o pai faz uma festa. Então, para o filho mais velho, aquilo foi uma ofensa, né? Poxa, meu pai, eu tô ali dia a dia com você, tô trabalhando todos os dias, né? E você não me dá um carneiro para eu comemorar com os meus amigos. Sabe que o pai respondeu para o filho? Disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Eu estou aqui celebrando a vida, né, do seu irmão. Então, olha só, é muito bom quando nós somos obedientes. Quando nós somos obedientes, nós somos abençoados, né? Quando o pai diz que tudo que ele tem era do filho mais velho, também tudo que ele diz assim, olha, tudo que eu tenho é seu, é fruto de obediência. Quando nós somos obedientes, coisas boas florescem na nossa vida. Outro ponto que nós temos aqui para falar é sobre o amor, né? Então, o ato do pai ter perdoado, né? Esse foi um ato de amor. Então, podemos observar o quê? Que Deus é assim, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, Ele nos abençoa, Ele faz com que, se Ele ver que o arrependimento foi verdadeiro, Ele nos perdoa. Deus, Ele é nosso Pai. Quando pecamos, somos como filho pródigo, né? Abandonando o nosso Pai para desperdiçar a nossa vida.
O filho pródigo voltando para casa representa quem se arrepende dos seus erros pedindo perdão para Deus. Então podemos ver o que? Arrependimento, perdão, obediência e amor. E Deus, ele fica muito feliz quando alguém se arrepende. Ele acolhe com amor e carinho, sem guardar rancor. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz uma festa. Ele restaura e transforma, dando uma segunda oportunidade. Bem, sobre a parábola também do filho pródigo, falando mais um pouquinho sobre a obediência, né? Também podemos ser como o irmão mais velho, como eu disse anteriormente. Quando nós somos obedientes a Deus, não podemos nos esquecer do seu amor incondicional. Deus não ama, né? Deus, ele não nos ama por causa das coisas que fazemos. Por ele nos ama porque somos seus filhos, né? Então, aqui também foi uma reflexão. Não é porque nós fazemos as coisas, né, para Deus que ele vai nos amar. Não, ele ama porque nós somos seus filhos. Bem, às vezes você pode pensar, se sentir injustiçado, né, quando outra pessoa é abençoada, digamos assim, quando uma outra pessoa ela recebe alguma coisa, né, e você pensa, poxa, mas essa pessoa ela é menos indigna, ela não deveria receber isso. Mas, né, o arrependimento, ele deve ser motivo de grande alegria, sim. Foi isso que a parábola do filho pródigo mostrou, que o arrependimento ele foi festejado, ele foi motivo de alegria. Bem, assim, né, nós falamos um pouquinho sobre o filho pródigo, né? Então, você vai assistir, tem um videozinho para assistir sobre o filho pródigo. Aqui no nosso Google Sala de Aula eu coloquei o link para você acessar. Você vai acessar esse link e você vai assistir justamente sobre a parábola do filho pródigo, sobre o que nós já acabamos de falar. Vai ser uma animação sobre sobre essa parábola, para você ter uma melhor compreensão, para você assistir e você compreender de uma melhor forma, tá? Então, assista o vídeo, só lembrando, enfatizando, né, como o que significa, vamos lá, o que significa parábola, para você não esquecer. O que significa parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Você pode observar na parábola do filho pródigo uma transmissão de uma lição de moral. Podemos observar sim, vimos o quê? Eu pontuei para você, vimos perdão, falou sobre obediência, falou sobre amor, né? E as parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento. Quando se conta uma parábola, ela não é contada de qualquer forma, não. Ela quer transmitir algo, ela quer transmitir um ensinamento de vida, certo? E ela possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Então, se você observar, quando nós estamos falando aqui da parábola do filho pródigo, do pai, ele está sendo comparado aqui, está sendo comparado, né, ali a Deus, porque Deus, o filho pródigo é o que somos nós, quando nós pecamos e reconhecemos que erramos, Deus nos perdoa. Foi o que aconteceu na parábola do filho pródigo, certo? Então, tem um ensinamento por trás dessa história, tem uma transmissão de lição de moral, correto? Você vai observar nas parábolas, né, que existem, todas elas vão ter essa transmissão de uma lição de moral, ok? Aí, sabe também que eu quero falar para você? Domingo agora, né, vamos celebrar, vamos festejar o Dia dos Pais. O Dia dos Pais, ele é comemorado no segundo domingo do mês de agosto, certo? E aí, por que eu escolhi esse tema para falar sobre a parábola do filho pródigo? Porque a parábola do filho pródigo, ela está mostrando uma lição de amor do
pai para com o filho, né? Então, nós podemos ter essa representatividade da figura, né, do pai. Muitas crianças têm essa representatividade, muitos de nós, vou colocar assim, essa representatividade do pai, né, daquela pessoa que demonstra amor, carinho, paciência, companheirismo. E também temos algumas situações, né, quem é que desempenha esse papel? Tem mãe que acaba desempenhando esse papel de pai e mãe por fatores, né, diversos tipos de fatores. Cada situação, né, cada caso é um caso. Mas vamos falar assim sobre um amor de pai, sobre um amor verdadeiro, né, sobre amor de pai verdadeiro. A parábola do filho pródigo, ela nos transmite, né, ela faz uma reflexão, ela mostra esse amor do pai para com o filho. Então, que nesse domingo, no Dia dos Pais, você, né, faça uma oração para Deus, agradecendo a vida do seu papai ou daquela pessoa, né, que desempenha esse papel na sua casa. Porque às vezes pode ser um tio, pode ser teu avô, pode ser até a tua mãe, né, que desempenha essa função de pai, que é o quê? É ensinar, é dar carinho, é dar afeto, é dar amor e também repreender na hora que precisa ser repreendido, né? Porque o pai, ele não pode só passar a mão na cabeça do filho, não, ele também precisa repreender, porque a repreensão, ela é um ensinamento. Aqui na parábola do filho pródigo, nós vimos que quando o filho foi lá, olha pai, eu quero minha parte da herança, o pai no momento sequer disse assim, não, eu não vou te dar, não vou te dar, não. Ele respeitou a escolha do filho, né? Ele deixou o filho à vontade para poder seguir e assim seguir a sua vida, né? Seguir o seu percurso. Em nenhum momento sequer ele disse que o filho não podia ir. Não. Ele respeitou a vontade e a decisão do filho, certo? Então, muitas vezes acontece isso também na nossa vida, né? Nós queremos uma coisa, nosso pai, a nossa mãe, às vezes eles sabem que aquilo não é bom, mas por nós queremos tanto, ele acaba cedendo, certo? Então, assim como na parábola do filho pródigo, né? Você faça essa reflexão, você analise e faça uma oração agradecendo a vida da pessoa que desempenha esse papel na sua vida. Pode ser o seu pai, como já falei, o seu tio, o seu avô, sua mãe, né? Então agradeça a vida dele, peça para que Deus o guarde, o proteja de todo o mal e que essa celebração do Dia dos Pais você possa comemorar por muitos e muitos anos, tá? Não esqueça de acessar o link para você assistir o vídeo que eu anexei aqui no Google Sala de Aula, né? Uma animação para você ter uma melhor compreensão sobre a parábola do filho pródigo. Não esqueça de acessar. Assim que você assistir, eu quero que você pegue o seu caderno de ensino religioso. Você vai pegar o seu caderno de ensino religioso, você vai assistir lá a animação, você vai assistir o filme. Eu quero que você depois registre, né? Você faça um desenho sobre o que foi que mais chamou a tua atenção. Eu quero que você faça uma ilustração daquilo que você mais gostou na parábola do filho pródigo. Você vai desenhar, você vai pintar, correto? Depois, você vai fazer um segundo desenho. Nesse segundo desenho, você vai desenhar um cartão para o seu papai ou para aquela pessoa que desempenha essa função na sua vida, né? Você vai fazer um cartão de Feliz Dia dos Pais, correto, crianças? Então vamos lá, vamos assistir, vamos caprichar nesse desenho. Esse desenho tem que ficar muito bonito, cheio de amor e de muito afeto, ok, crianças? Então essa foi a nossa aula de ensino religioso. Eu vou aguardar, né, o retorno da atividade de vocês. Vocês podem estar encaminhando mesmo pelo WhatsApp. E eu quero ver o desenho de vocês, né, do Dia dos Pais. Ok, crianças? Então, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Beijo!